Com muita alegria, hoje a gente conversa com o escritor Michel Laub, um dos autores da minha grande predileção, mas isso eu nem preciso dizer porque todo mundo aqui já sabe, né? Vocês já estão cansados de saber dessa história. E a gente vai falar sobre o Tribunal da Quinta-feira, finalista agora do Prêmio São Paulo, um livro lançado há um ano, que já foi bastante dito, discutido, polêmico, que traz à luz dois temas muito importantes, que é a AIDS e as redes sociais como um tribunal em linhas gerais, com dois personagens chaves que são amigos de longa data e têm uma correspondência invadida, assim, truncada. Meu querido, eu te agradeço muito por nos receber na tua casa pra gente conversar. Vamos falar do livro, mas nem tanto porque você já deve estar cansado de tanto falar do tribunal. Não, mas é sempre legal, acaba sendo sempre legal, mesmo que... Aliás, quanto mais passa o tempo, acaba sendo mais legal, porque dá uma ideia de que o livro não é tão momentâneo assim como às vezes parece, né? E o fato de estar falando com vocês é muito legal para mim também, significa que o livro continua vivo, né? Bom, teus livros são atemporais. Qualquer livro que tu pega, mesmo que for um livro de começo de carreira, ele continua fazendo sentido, eles não são livros datados. Para mim, esses livros do início de carreira, assim, é que na minha cabeça... escrever no fundo é um diálogo muito grande com você mesmo, né? Por mais que exista uma recepção da crítica que formula lá suas teorias sobre o que eu faço, né? E são válidas, porque é assim que é a literatura, mas na minha cabeça os livros têm um significado muito particular e que eu conheço, assim. Então, para mim, assim, um livro meio que dialoga com o outro, de desafios técnicos que eu consegui superar, que eu não consegui superar num livro, consegui no outro por causa daquele que eu não consegui superar, etc, etc. Então eu vejo, na verdade, desde o primeiro romance, que é de 2001, a música anterior, eu vejo uma longa corrida, assim, de obstáculos, né? Embora eu não goste de alguns dos meus livros, eu considero que todos eles são importantes de alguma maneira para que eu conseguisse chegar em alguns resultados que eu acho bons, e eles não necessariamente andam em linha reta, assim, né? Alguns livros que eu lancei depois, eu considero piores do que alguns que eu lancei antes, enfim, é uma coisa que parece meio, talvez seja um zigue-zague, assim, que a coisa vai andando em frente, mas batendo dos lados, assim, das paredes que tem do lado. Como era Porto Alegre no começo dos anos 2000, essa efervescência literária de Porto Alegre? Eu não estava mais lá, né? Eu vim para São Paulo em 97. Aliás, esse mês, agora de novembro, vai fazer 20 anos. Então, a coisa assim, de escritores gaúchos que eu conheço, com quem hoje, alguns deles, eu tenho, assim, amizade até próxima e tudo, mas todos eles eu já conheci depois de estar aqui. Então, essa ideia de uma cena literária, ou cena artística de Porto Alegre, eu já não tenho mais, assim, eu nunca tive, na verdade, porque para mim Porto Alegre é Porto Alegre de 93, 94, que é uma coisa completamente diferente. E aí, de fato, é um mundo que morreu, inclusive é um mundo pré-internet, o bairro da minha infância, que era um bairro de casas, meio de terrenos baldios, um bairro meio isolado, ele virou um bairro nobre de Porto Alegre, assim, não, assim, ele era um bairro de classe média, porque assim, Porto Alegre tinha aquela coisa, tinha o centro, aí a partir do centro a cidade vai sendo expandida e tudo, e alguns lugares que eram muito longe, assim, naquela época, eu lembro que tinha uma linha de ônibus que ia até lá, mas era um lugar praticamente isolado, e que, claro, com especulação imobiliária, com o crescimento da cidade, tudo virou outra coisa. Hoje é um bairro como se fosse aqui o Morumbi, digamos assim, que virou um bairro rico de prédios, meio antissocial, no sentido de que você não caminha mais na rua, tem segurança na frente dos prédios. Tá? Eu tenho uma memória de infância de brincar de bicicleta, essas coisas assim, né, na rua. Então, para mim, Porto Alegre é muito isso. Tem uma coisa, não é bem rural, mas é um intermediário, assim, não é uma cidade grande como a gente tem a noção de que ela é agora. Os teus livros são livros internacionais, eles poderiam passar em qualquer lugar. A gente lê, passam numa cidade... Cara, no fundo, acho que todo livro mesmo o livro mais regionalista, que se passa numa fazenda, no interior da Croácia, sei lá do que... sempre vai ter, porque sempre vai ser internacional, porque no fundo o livro, o cenário é uma coisa, claro, você pode fazer do cenário uma coisa muito importante do seu livro, mas mesmo isso, se você fizer uma coisa de determinismo geográfico, digamos assim, ou climático, um livro passado na África, numa seca, coisa do gênero, no fundo o que você vai fazer, então, assim, é adaptar aquela grande moldura geográfica ou temporal ou climático, ou seja o que for, a uma história que é humana, né? Que é pequena, que é uma coisa familiar, é o marido e mulher, ou é o irmão e a irmã, ou é o amigo com amigo, sabe? São coisas que eu sempre usei nos meus livros, como 98%
8% dos escritores usam, né? É a coisa mais comum, né? Você fala de coisa, pega um cenário X e bota no meio de coisas próximas. Então, nesse sentido, é a operação básica da universalidade, né? Aquela coisa do Tolstói, né? Você fala de uma coisa muito pequena e ela amplia e ela vai se relacionar com referências de pessoas de qualquer lugar. Né? O judaísmo influenciou na tua escrita? Tu teve uma criação judaica? Teus pais seguem a religião ou não? O judaísmo é muito separado, assim, dá para separar muito a questão religiosa da questão cultural. Sim. Dá para fazer isso também com qualquer religião, evidente, mas acho que o judaísmo é muito mais marcado. Por exemplo, religiões pentecostais, eu acho muito mais difícil, se é que é possível hoje em dia, por exemplo, no Brasil, não existe uma pessoa que se diga evangélica, digamos assim, não acredite em Deus. A cultura evangélica que existe, né, a ideologia, os valores e tal, ela está muito ligada à religião, à crença, ao misticismo, seja o que for. No judaísmo não necessariamente, você tem judeus ateus, né? O que eu posso falar assim da minha família é que era uma família que tinha, pelo menos por parte de mãe, mais até do que de pai, tinha uma ligação razoável assim, com a cultura judaica, mas não uma ligação espiritual com a religião. Eu posso dizer que eu passei muito ao largo disso, eu sou um agnóstico hoje em dia. Dificilmente eu vou poder me declarar, porque não seria factível com a realidade, assim, me declarar uma pessoa totalmente isenta de influência de algum tipo de matriz de pensamento, que é a matriz judaica, que tem a ver, às vezes, com matriz religiosa também. Então, assim, sou um judeu agnóstico, digamos assim. A cultura judaica sempre remete à família, né? A gente tem essa coisa muito próxima da família, e a família é presente na tua obra. Mas ao mesmo tempo é engraçado, né? Sim, pode ser uma maneira de ver, mas tem outras maneiras, né? O judaísmo a cultura judaica, não à toa, os judeus muitas vezes sofreram perseguição até por isso, ela é muito ligada a um conceito, assim, é aquela coisa do povo do livro, é um conceito universalista de que o conhecimento, ele existe, ele está registrado num veículo que é o livro, e ele não é necessariamente ligado a uma raiz, como a raiz da família. Por isso que os judeus, até por circunstâncias políticas de não ter um Estado, até a fundação do Estado de Israel, tudo, eram pessoas que mantinham certas tradições onde quer que elas estivessem. Isso causou muitos atritos, é um dos motivos do antissemitismo, né? Isso é uma coisa curiosa, porque, claro, tem a coisa familiar, mas ao mesmo tempo essa ligação com o conhecimento que é geral, que é universalista, essa ligação ela é um pouco subversiva, de certo modo, porque quem tem essa ligação com o conhecimento, com a cultura de questionamento das coisas e tal, tem mais dificuldade de se adaptar a estruturas que às vezes são muito fechadas numa tradição. E é o caso da família, né? Você pode estar inserido numa família, mas você lê lá o Talmud, ou coisa assim, você aprende a perguntar, a contestar e tal, né? É uma coisa que está inoculada em você ali, e você acaba tendo uma desconfiança natural em relação a qualquer tipo de autoridade. A autoridade mais próxima que a gente tem é a família, né? Ainda cabe, entrando aqui, né, no nosso tribunal, ainda cabe relacionamentos ou relacionamentos findos, aonde a privacidade das pessoas é tão colocada à prova, assim? Por que as pessoas, depois de um relacionamento, elas se sentem no direito de invadir tanto a vida alheia? Porque, assim, eu acho que isso não é uma coisa que necessariamente mudou do que era antigamente. O que hoje tem é uma tecnologia que favorece isso. Acho que é muito baseado nisso, assim, a gente mudou a essência das relações humanas, porque hoje nada é particular, né? Tudo é coletivo, ou tudo é público. A noção o limite entre o público e o privado foi largamente modificado, assim, né? O círculo de intimidade ficou muito menor do que era antigamente, né? Isso não precisa ser em relação a relações amorosas, vale para qualquer coisa. Marcou essa entrevista por e-mail, né? Por Facebook, né? Você me escreveu por Facebook, mas você podia ter botado na minha página lá, que acontece isso, e a gente podia ter combinado isso em público, acontece. É uma coisa que 15 anos atrás era meio chocante para mim, porque eu sou talvez de outra geração, mas hoje eu mesmo me acostumei, você vai se acostumando com esse estreitamento aí do círculo da intimidade. Mesmo as questões de violação de privacidade, que são muito claras ainda para mim hoje, assim, violação de sigilo de e-mail, sigilo telefônico, seja o que for, eu acho que elas tendem a se relativizar no futuro, e a gente talvez viva numa sociedade, assim, principalmente para as novas gerações, em que essas quebras de intimidade, talvez elas não sejam mais tão graves como
para mim elas são, para o narrador do meu livro que tem a minha idade e tal. Então nesse sentido é até um romance de algum modo geracional, assim, ele é muito visto do ponto de vista de quem se deu mal com essa história toda, assim, né? Inclusive até porque parte do livro é baseada em vazamentos, por exemplo, de e-mails, que são coisas que hoje em dia praticamente não se usa para esse tipo de história, né? Assim, foi uma questão que eu enfrentei quando eu estava escrevendo o livro. Assim, como você vai convencer o leitor de que um amigo com outro troca e-mails aí, no WhatsApp. O WhatsApp é mais difícil de entrar, aquela coisa. Então, assim, são coisas que o livro tem. Os e-mails são situados no passado, não no presente. Assim, são sutilezas assim, que fazem com que também... espero que o livro passe essa ideia de que aquilo que você está vendo é um retrato de algo que já morreu, né? Um tempo que, de certo modo, já morreu. Eu acho que hoje também essa prática de você o dia inteiro estar em contato com outras pessoas por meio virtual, que é uma prática que acho que 98% das pessoas têm, né? Com lista de WhatsApp, coisa assim, né? O que é uma lista de WhatsApp de família, que não você ter contato diário com essa família. Você sabe das coisas do dia a dia, da pessoa. É uma diferença. Por exemplo, nos 90, eu viajei, uma época eu fiquei fora do país. Assim, eu ligava de 2 em 2 semanas para minha família, porque era caro, né? Ligava a cobrar. E aí você tinha meia hora lá para falar, ou 20 minutos, às vezes, porque de fato tinha que ser domingo, às 10 da noite, tinha horário. Você não podia, não era uma conversa solta, era uma coisa assim que você dizia que você estava fazendo, você ficava sabendo das coisas importantes, você dizia as coisas que eram mais importantes. Não era uma coisa como é hoje em dia, que a sua mãe de manhã dá bom dia para você, sabe? Manda uma fotinho do café da manhã, que precisa da xícara de café, tá? É uma coisa mais cotidiana, que dá uma ideia emula de maneira, acho que muito mais próxima o que é, no fundo, uma relação que não virtual, né? Que é essa coisa do dia a dia, das pequenas coisas, que é isso que faz, né? Uma relação também florescer, não são só as grandes conversas, os grandes DRs e tal, né? A mesma resposta que eu dei agora eu não poderia dar nos anos 90 nesse sentido, porque aí de fato não é que você vai falar todo dia por telefone 2 horas, sabe? Poderia acontecer, mas era muito mais difícil, né? Não, uma boa vontade de ser na hora também que você pode, a outra pessoa pode, então tem que casar o ânimo das duas pessoas. Hoje em dia, qualquer hora do dia, é muito mais legal, assim, né? De certo modo, isso... Engraçado, a gente fala tão mal da tecnologia, eu falo também, mas... Então, tantas coisas, a tecnologia é boa também, inclusive, eu acho que nas relações pessoais, se você sabe usar, né? Se você não vira um maluco aí que... fica misturando também vida privada e vida pública, faz uma espetacularização da sua vida privada nas redes, como tanta gente faz, né? Se você consegue resistir minimamente a isso, eu acho que dá para aproveitar as coisas de uma maneira mais legal. Assim. Nos teus 3 últimos livros, você abordou grandes tragédias mundiais afetando as tragédias pessoais dos seus personagens. Como é feita essa escolha? É documental, assim, o livro é leve, mas tem uma documentação sobre a AIDS muito é engraçado, porque nesses 3 que você cita, parece uma espécie de programa estético que você decide fazer. E, na verdade, para mim sempre surgiu de outra maneira, surgiu de uma coisa muito pessoal minha, que, assim, no caso do judaísmo, do Diário da Queda, é a minha vida inteira que está ali, né? Não preciso pesquisar. Evidentemente que você vai ali conferir uma coisa ou outra. Praticamente não precisa fazer pesquisa. Esse livro aqui do Tribunal da Quinta-feira, que tem a questão da AIDS, olha, essa questão para a minha geração, para quem tem a minha idade, e tem um pouquinho de, né, como eu tenho, um pouco de interesse nessas coisas, sou meio hipocondríaco e tal. Eu conhecia praticamente tudo aquilo, assim, 80% de memória e 20% de pesquisa para confirmar a memória ou desmentir. Claro, eu conversei com um médico, quando o livro já estava praticamente pronto, eu conversei com um médico aqui do Clínicas, para conferir algumas coisas que eu não sabia mais, porque também a minha memória desse assunto é muito dos anos 80, 90, né? E as coisas evoluíram muito e tudo. Mas para esse livro não interessava muito a evolução, interessava muito mais a coisa antiga. Aquela memória da época, que é justamente a do personagem do livro, que é um sujeito de, na época, 15 anos, apavorado com as notícias que viu no Fantástico, aquela é a minha memória, assim, né? Então, não é que é um grande tema universal, é um tema da minha vida, muito próximo. Assim como no caso do Maçã Envenenada, que fala muito da história do Kurt Cobain, do Nirvana, era uma banda que eu ouvia, que eu acompanhava, eu lia revistas sobre isso, eu fiz exército, eu tinha banda de... Sabe, tudo aquelas coisas que estão lá no livro eram muito pessoais, então... Às vezes pode parecer que é um truque ali de pegar um tema, mas não, é uma coisa que eu vivenciei muito, né? Como todo mundo vive, né? E eu acho que hoje em dia vai ser cada vez mais comum você ver um tipo de narrativa, assim, no futuro,
você vê um tipo de narrativa que, por exemplo, um autor brasileiro fala de coisas assim que aparentemente não tem nada a ver com a vida dele. Assim, hoje em dia, o que é uma pessoa hoje com experiência de ler internet, rede social todo dia? A pessoa está em contato diariamente com, sei lá, os escândalos da administração Temer, as barbaridades da administração Trump, sei lá o que. Isso é a vida da pessoa, né? O que você faz hoje na internet? Fica lá falando mal do Trump, não sei o quê. E é o presidente dos Estados Unidos, não tem nada a ver teoricamente com a sua vida, embora tenha, no sentido maior, né? Claro. O mundo, os Estados Unidos mandam no mundo e tal. Mas é o seu dia a dia também, né? Você pode acordar de manhã com muita raiva do Donald Trump. Isso é tão brasileiro, paulistano, do que atravessar a rua e cair num buraco da avenida aqui do lado, da Arthur de Azevedo. Tá? Então, eu acho que essas noções assim, do que são grandes acontecimentos mundiais, em contraste ao que são grandes, pequenos acontecimentos individuais, isso também a tecnologia relativizou, né? Diminuiu essa distância. Tu foi a algum dos 2 shows do Nirvana no Brasil? Não, justamente isso foi uma das... aliás, isso aí, os livros têm muito isso. Eu gosto da ideia de distanciamento, assim, né? Essa coisa do Diário da Queda, de o personagem não ser um sobrevivente direto, ele é um neto de um cara que já morreu, que ele nunca conhecia. E aí ele falar de campo de concentração nesse sentido. É parecido com essa história do Nirvana, do cara não ter ido, sabe? Ou como agora da Hades, com a história do amigo que é gay, o narrador não ser gay, então ele só viu meio que à distância aquilo. Eu gosto dessa ideia, que é um pouco a ideia do escritor, né? Ele vê as coisas à distância, ele não vive de verdade, ele meio que vampiriza a dor e as intensidades de experiências alheias e bota aquilo numa forma que é a forma literária. Isso também é um tema que me interessa, como é que você hoje pega a experiência desse show que está no YouTube, pelo menos a grande parte dele, com aquela imagem ruim, som ruim, etc, etc. E como que você, olhando para aquilo, você consegue evocar algo que você viveu na época por meio de uma coisa muito imediata, que é uma tela de computador, muitos anos depois. Isso é parecido com a operação da literatura, né? Como é que você chega no sentimento de um personagem X ou Y por meio daquelas letrinhas num papel, assim, isso me interessa muito, assim. Também o tema dos livros acaba sendo um pouco esse, né? Sim. Como falar de algo que você não viveu, né? O caso do Diário da Queda, como falar de Auschwitz sem ter estado lá tanto tempo depois, em outro país, né? É por aí. O homem de 40 anos, o homem com mais de 40 anos, ele agora sofre, vamos dizer assim, uma censura maior, ele sofre uma vigilância maior de ter um relacionamento libertino com uma moça jovem, se isso vem à tona, como é o caso do... Eu acho, assim, sabe que eu acho que no fundo, o livro, isso é proposital no livro, ele faz um certo paralelo entre o que seria uma espécie de moralismo que existe hoje e o moralismo que existiu na época, por exemplo, que surgiu a AIDS, né? Que a AIDS foi um veículo, não é pela doença em si também que ela está no livro, é muito pelas discussões sobre sexualidade que ela despertou na época. Então existe esse paralelo, assim, e esse paralelo pode ser levado lá para os anos 60, quando surge com a revolução sexual, um pouco antes a pílula, essa coisa da tecnologia ter mudado a maneira como as pessoas se relacionavam e toda a reação que isso causou na sociedade, ou como a questão da sexualidade hoje é vista em metade do mundo, pelo menos, que é fundamentalista, ou islâmico, ou cristão, ou judaico, ou seja o que for. Eu acho que olhando tudo isso, no fundo, o que está por trás, né, o grande subtexto que está por trás, é que a sexualidade nunca foi uma questão resolvida, assim. Eu acho que talvez nunca venha a ser. Agora, por outro lado, são mecanismos... É uma inversão do poder, muitas vezes, porque acaba sendo uma forma de... É uma contradição que a gente tem hoje, né? Porque são movimentos... Muitos desses movimentos são de emancipação, movimentos libertários, tudo, mas que, por outro lado, acabam causando uma extrema vigilância, assim, na maneira como as pessoas agem ou deixam de agir. E isso é uma forma de moralismo, né? Para mim moralismo no sentido assim de querer regular a vida dos outros, querer regular uma vida privada de uma pessoa que tem as suas escolhas, suas vontades, e a outra também, se as coisas forem consensuais. Mas o fato de hoje em dia você olhar para o que é consenso e já relativizar num sentido muito amplo, assim, acaba causando esse efeito que é muitas vezes contrário, né? Você ter um caso amoroso não é uma coisa legal, não dá para dizer que seja um caso extraconjugal. Embora também eu não acho que não seja tão exagerado em relação a essas coisas. Mas enfim, digamos que seja um erro. Você comentar isso com um amigo pode ser um erro um pouco maior, ou
inconveniência, digamos assim, um pouco maior. Isso é uma coisa. Usar uns termos ofensivos para se referir, isso pode ser um erro ainda maior, digamos assim. Você tem camadas, né? Agora, você pegar isso e botar em público e a partir disso você criar uma situação que diz que, até por falta por má interpretação do que é escrito ali, você chamar esse sujeito de abusador da tal da namorada, porque na relação dos dois, que é uma relação consensual, existia essa questão de simbologia de violência, tá? Aquela coisa, né, que existe nas relações e tal, que pode existir, né? Dizem por aí. E você usar a condição desse personagem, que é um homem branco, etc, etc, para, num outro contexto, né, você criminalizá-lo, eu acho uma coisa que é muito típica do mundo de hoje e é muito complicada, assim, você enxergar estruturas que são injustas, né, estrutura, por exemplo, do machismo, ou seja, do que for, combatê-las, né, tentar desconstruí-las, tal, isso é muito legítimo. Outra coisa é você pegar um caso individual e não olhar para o caso individual, assim, né, daquele caso específico, daquelas pessoas específicas, da escolha de quem que tem o poder, de quem que não tem, né, no caso do, por exemplo, machismo e feminismo, uma coisa é você falar de uma mulher que mora na periferia e o marido é alcoólatra e bate nela e tal. Outra é de um casal de classe média, a mulher é educada, o homem é educado, não há possibilidade ou uma ameaça de agressão física e tal, e você considerar que o marido necessariamente está oprimindo a mulher, quando às vezes ela ganha muito mais que ele, tem muito mais independência, muito mais visibilidade, etc. São coisas que eu entendo, às vezes, que, por exemplo, para a militância, é preciso generalizar, porque às vezes é uma forma de combater, de conseguir avanços legais e tal. Mas a literatura está em outro patamar. A literatura não é militância. Então, eu não vou me furtar de escrever sobre um caso que contradiz essas grandes necessidades, né, militantes e tal, porque eu não vou ajudar a causa, ou coisa assim. O escritor não pode ter esse cuidado. E eu digo isso assim, até de uma certa... Para quem acha que eu não tenho autoridade para falar sobre isso, que é bem comum, né? Muita gente acha. Mas assim, eu aplicaria a mesma coisa, a questão judaica, por exemplo, que me diz respeito diretamente. Sim. E no Diário da Queda houve muito desentendimento em relação a imagem que você passa de um personagem judeu que está praticando bullying contra um personagem não judeu, tal, porque isso não ajuda na imagem judaica, num mundo que está tão cheio de antissemitismo, etc, etc. São críticas que eventualmente eu ouvi do livro e com as quais, assim, se a gente estivesse falando num nível político, eu poderia até concordar, mas a gente não está falando, a gente está falando no nível literário, que pode ser político de outras maneiras, mas no nível literário, não me interessa um personagem que queira ajudar uma imagem X ou Y. Isso é outra coisa. Se eu quisesse fazer isso, eu faria um ensaio, faria militância política, faria boa ação social, não sei o quê. A literatura é outra coisa, né? Para mim, o legal é esse personagem que é escroto mesmo, que encarna em si contradições, que aponta para rachaduras nesses grandes pensamentos monolíticos assim, que a gente tem no mundo de hoje. Se há uma coisa que hoje em dia me motiva a escrever, digamos assim, se eu tenho um grande tema atual nas coisas que eu escrevo, eu acho que é um pouco isso, assim, é você olhar um pouco para um consenso que é o consenso da sua época, por mínimo que seja, seu livrinho lá, que imagina, a literatura hoje não tem poder nenhum, mas seu livrinho, por mínimo que seja, ele conseguir abrir uma fenda nisso já é muito legal, assim, eu já me sentiria muito recompensado em conseguir fazer isso. Apesar de toda a polêmica do Diário da Queda, ele foi adotado e é adotado em colégios judaicos agora, ao mesmo tempo, tudo tranquilo. Mas o Tribunal da Quinta-feira é a mesma coisa, assim, eu digo, a polêmica existe, é legal até, não sou contra a discussão, óbvio que não, mas tem gente que vê o tribunal como uma grande... Engraçado, né? Tem gente que vê como um grande... quase um panfleto, assim, contra o politicamente correto, coisa que eu nunca quis fazer. Pelo contrário, porque também não... Isso seria fazer exatamente o que eu estou falando que eu não quero, só que de um outro aspecto, assim, né? Que é tudo bobagem, que feminismo é bobagem. É o contrário, né? Eu acho uma coisa, obviamente, muito pertinente, justa, tá? Não teria como ser contra isso. Isso é engraçado, né? Que as pessoas, às vezes, não percebem, assim, que o fato, por exemplo, de eu ser... judeu não gosta de argumento identitário. Eu acho que as pessoas têm direito de pensar o que elas quiserem, independente da sua origem. Mas nesse caso, como eu venho de uma origem de minoria e tal, eu nunca vou estar contra uma luta de minoria. Não está no meu DNA isso. Agora, eu posso discutir as coisas, isso é outra coisa, é outra instância, é outro patamar, né?
Esse negócio do panfletário também é relativo, assim, você pode ter uma literatura panfletária e provocadora em outros sentidos, assim. Mas é um outro tipo de literatura que eu não consigo fazer, até por personalidade. Eu não consigo ter tanta convicção na vida, de nada, talvez. Mas eu não consigo, então meus livros nunca vão conseguir ter essa certeza de que o caminho para o Brasil é esse ou aquele, ou que a condição humana vai para cá ou para lá e tal. É sempre uma coisa muito ambígua, assim. Você pergunta se eu sou otimista ou pessimista em relação à tecnologia, eu não consigo ser nenhuma. Às vezes sou super pessimista, às vezes super otimista. Para mim está sempre numa coisa de olhar para os dois lados e tentar achar uma síntese, assim. É uma questão de temperamento ou de personalidade minha. O que tem vindo depois? O que está acontecendo agora, depois do tribunal? Eu parei, na verdade parei mesmo, assim, o tribunal, quando eu escrevi o Diário da Queda, eu já tinha começado Maçã Envenenada e larguei, aí comecei o Diário da Queda. E durante todo o Maçã Envenenada eu sabia que eu ia escrever um livro com o tema da AIDS. Isso aí era uma coisa que estava há muito tempo na minha cabeça, enfim. Então, durante esses 6, 7 anos aí que demorou para escrever esses 3 livros, tinha um projeto sempre na cabeça, então acabava um, era muito fácil começar outro, porque eu já sabia o que era e tal. E essa vez não, esgotou de fato. A minha ideia durante a escrita do tribunal, inclusive, era parar e escrever não ficção um pouco, reportagem e tal. O que talvez eu ainda faça, assim, mas o que acabou acontecendo é que esse ano foi estranho por várias razões, pessoais até e tal. E eu resolvi, em determinado momento, parar de... eu tenho 44 anos, tenho 7, sabe, não tem problema ficar 1 ano, 2 parado, não tem nenhum problema. Então, eu quero foi assim uma coisa de viver um pouco a vida sem ter um projeto literário em andamento, que era uma coisa que, por um lado, me dava um certo norte, assim, aquela coisa de voltar para casa e ter o que fazer, no fim de semana ter o que fazer. Se as coisas estão dando errado na sua vida, pelo menos tem um livro ali, meio que se compensa e vice-versa. É uma forma de viver sem viver muito, assim, né? Mas esse ano eu quis viver mais solto e foi muito bom. Talvez até isso seja bom para mim no futuro. De dar um passo para trás, assim, ver o que você já fez até aqui. Eu certamente, quando eu for começar a fazer, eu vou ter um problema muito sério, assim, que eu sempre tenho, mas dessa vez acho que vai ser mais sério ainda, de acreditar na linguagem que eu uso, e talvez eu tenha que mudar um pouco a linguagem. Então, sabe, essas coisas técnicas às vezes estão mais na frente do que as temáticas, né? E eu acho que o próximo vai ser alguma coisa assim, vai ser algo que eu em algum momento tentei desenvolver e por algum motivo não consegui, só que agora, mais velho, com mais experiência e tal, eu vou lá e consigo. Porque os temas em si, essas histórias familiares, tem pai com filho, irmão com irmão, marido com mulher, tá? Daqui a pouco não tem, amigo com amigo, tem vários livros mesmo, né, sobre amigos, tá? Então tem uma hora que não tem mais para onde ir em termos temáticos nesse sentido, então vai ser uma historinha dessas, um irmão com uma irmã, sei lá o quê. A coisa que vai pegar mesmo é isso, é tom, perspectiva e às vezes o tema, né? Nosso canal é voltado, né, para a literatura brasileira e latino-americana contemporânea e queria te pedir algumas indicações. Esse ano eu reli muita coisa, eu reli um livro do Faulkner que eu acho espetacular, que é a Luz em Agosto, a Lucia Berling, que saiu os contos dela, que é um negócio que é muito legal, que vale muito a pena. Poemas, assim, brasileiros, da Ana Martins Marques, eu gosto muito, assim, recomendo sempre. De romances brasileiros recentes. O ano passado é um ano que eu sei, porque como eu lancei também, era tudo muito perto, e tem muito livro legal, assim. Tem, o livro do Bernardo Carvalho é muito bom, Simpatia pelo Demônio, eu gosto do livro da Vera Vinha, do Palimpsestos de Putas, né? O Victor Heringer é um autor novo, muito bom. O Antônio Chechenés lançou agora um livro, As Perguntas, muito legal. O Samir Machado de Machado, eu confundo ele às vezes com ele. Mas ele tem um livro que é Os Homens Elegantes, que saiu esse ano, que é muito legal. Esse ano ou ano passado, que é muito legal. Galera tem um livro dele que eu acho o melhor livro, é um livro que ainda acho que no futuro as pessoas vão ler, que é esse Meia-Noite e 20, eu acho até melhor que o anterior, que já é muito bom. Eu reli o Verão, do Kethi Kutia, o Sul-Africano, é um grande livro, assim, sempre vou recomendar esse cara, um dos melhores escritores vivos, talvez o maior escritor vivo. Pode já pegar a tua listinha, anotar, fechar o YouTube e ler, porque vale muito a pena, a gente sai muito melhor depois de um livro do que antes de começar. Às vezes não, né? Às vezes o livro só estraga a nossa vida, mas até isso é bom também. Eu terminei 2 relacionamentos por causa de livros, mas eu juro que a culpa não é do Michel, assim, nunca foi com o livro dele. Pode ter sido bom pra você, espero, né? Não, foi bom sim. Eu conversaria infinitamente
infinitamente contigo, mas obviamente a gente vai te dar tempo e vamos encerrar aqui com um agradecimento pelo tempo, pela tua disposição de conversar. Eu que agradeço. Né? Sim, sim,